Vamos nessa, vamos cantar então, começar aqui o nosso momento de adoração, de estudo da Palavra de Deus. Vamos ver se vai funcionar aqui pra gente. Muito bem, então vamos fazer uma oração. Fábio faz oração aí pra gente, Fábio. Sim, pastor. Oremos. Glorioso Deus, amado Pai, que habita nos mais altos céus, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui diante de este momento para lhe agradecer por mais um dia de vida, pela noite de descanso que tivemos, e por mais uma vez nos reunirmos logo cedo para estudarmos a tua palavra. Pedimos neste momento, Senhor, direcionamento dos altos céus, sabedoria. Pedimos para que o teu Santo Espírito, ele abra nossa mente, o nosso coração, nos dê o entendimento, para que possamos guardar tudo aquilo que vamos estudar aqui neste momento, Senhor. Pedimos também, ó Deus, para que nos ajude a não sermos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ajude-nos
neste momento. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Fábio. Vamos então para a lição número 12. Lição 12, mensagem que vale a pena compartilhar. Verso para memorizar, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muito bem, já vimos ontem a mensagem da verdade presente para Pedro, e agora nós estamos aqui juntos para o foco do Apocalipse no tempo do fim. Muito bem. A lição começa dizendo o seguinte: os evangelhos se concentram principalmente na primeira vinda de Cristo. Eles contam a história de seu nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição. Embora falem de sua segunda vinda, essa não é a sua ênfase principal. Contudo, o foco do livro do Apocalipse é o clímax do conflito dos séculos. Cada uma das principais profecias desse livro termina na gloriosa segunda vinda de nosso Senhor. Vamos ler esses textos? Eu vou pedir a participação de vocês. Então, vamos lá. Francisco e Janete, Apocalipse 1:7, Rony 11:15, Osmânio 14 a 20, e quem é o próximo? Irmão Francisco. Irmão Francisco de Paula, 19:11 a 18. Qual é a conclusão semelhante? Qual conclusão semelhante vemos em cada uma dessas passagens? Vamos então para o livro do Apocalipse, começando com 1:7. Isso aqui o Francisco sabe de cor salteado, olha aí. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém. 11:15. O 15:11 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. 14 a 20. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a tua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tem a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. E elas foram pisadas no lagar, fora da cidade. E correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Muito bem. 19:11 a 18. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
E seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Misericórdia. A grande ceia. Então, qual conclusão semelhante vemos em cada uma dessas passagens? A gente viu aí a vinda do Filho do Homem, a colheita, né, a grande colheita, a grande ceia, esse cavaleiro chamado fiel e verdadeiro, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse é o foco do Apocalipse, né? Vocês viram aí que nós temos aqui o final dos 4 anjos, nós vimos aqui o final das trombetas, o próprio livro já começa falando, né, no verso 7 também. Então, assim, do início ao fim tem esta ênfase na vinda do Filho do Homem e o estabelecimento do seu reino eterno. Por gentileza, irmão Milton, leia o primeiro parágrafo aí. Pois não, irmão Francisco, eu ia falar, eu interrompi, fica à vontade. Não faz mal, você está com razão. Há um tempo atrás eu fui abordado por um jovem dizendo que uma outra pessoa havia falado para ela que no Apocalipse Deus, o próprio Jesus, tinha tatuagem na perna. Opa! Então não era proibido. Eu falei, opa, essa passagem eu não lembro de tudo, mas eu vou dar uma caçada aqui para... Aí justamente essa do verso 16. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome. Minha filha, é na roupa que estava sobre a perna dele. Bom, pastor, já fiz o meu parênteses. Não, mas é o seguinte, quando você quer encontrar na Bíblia pontos, né? Você encontra, cara. Olha aí, olha o que a pessoa vai achar, né? Tatuagem. Jesus tinha tatuagem. Essa é boa. Jesus ainda. Ô, Rony, acho que seu microfone está desligado aí. Você estava querendo falar? Aí, agora sim. Eu deixo ele desligado porque quando eu ligo ele, não consigo, fica picotando a voz de todo mundo. Aí eu tô deixando sempre, meu celular, não sei o que aconteceu, de um tempo para cá ele tá ruim demais. Eu ia falar que esses versos aí trazem a volta de Jesus, né? Para dar o galardão a todos, tanto os bons como os ruins, né? Os justos e os ímpios. Tem a descrição nesses versos que nós lemos, tem a recompensa a cada uma dessas pessoas segundo as suas obras. Embora esse verso não tenha sido exatamente falado, mas em outros versos fala, né? Segundo as suas obras. Uhum. Então, os versos nos diz isso. Ok. Muito bem. Vamos lá, irmão Milton. Ok, vamos lá. Do primeiro ao último capítulo do Apocalipse, o clímax de cada profecia é a vinda de Jesus, o Cordeiro que foi morto. Virá outra vez como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele derrotará todos os inimigos que oprimem e perseguem seu povo. Ele livrará seu povo do pesadelo do pecado
e os levará ao lar de glória. O grande conflito entre o bem e o mal terminará. A terra será renovada e os remidos viverão para sempre com o seu Senhor. Amém. Bem, muito bom. Mas Rosa, pode continuar, irmã Rosa? Interessante, Pois não, Francisco. interessante. Para quem não conhece Apocalipse, né, às vezes as pessoas não têm um estudo sobre Apocalipse, quando chega Apocalipse não lê com medo, porque fala em besta, fala não sei o quê. As pessoas acham que é um livro assim meio tenebroso, né? E quando você vê na realidade, ele fala só da volta de Jesus, né? Dos salvos, remidos. Eu mesmo, quando eu não conhecia mesmo, eu tinha medo. Eu praticamente tinha medo de ler Apocalipse, porque falava em muita desgraça, né? Quando as pessoas veem Apocalipse, acham que é o final de tudo. E aqui é praticamente falando que é a nossa redenção, né? Sim. Agora, Mas realmente, esse o texto áudio que o irmão Francisco leu, nesse último, ele terminou, até falou assim, misericórdia. Se você não tem essa familiaridade, né, irmão Francisco, lê um negócio desse aí, misericórdia, não quero saber disso não, que coisa horrível. Mas você está vendo o que aí? O livramento do povo de Deus, você está vendo aí a vindicação do nome de Deus. Então, não é algo assim, ó, não tenho o que fazer, vou fulminar essa turma aqui, vou fazer um banquete com a carne dos grandes, dos pequenos, dos cavalos, tal. Não. Realmente, a gente precisa dessa familiaridade aqui com o texto para ver, né, Francisco, que é a nossa redenção que está descrito aí. Não é para deixar a gente com medo, mas encher o nosso coração de esperança. Mas ela é real, né? Assim, para muita gente vai isso. ser medonha. Vai ser medonha para muita gente. Porque Mas com certeza. aqui, quando a gente vê aí o cavaleiro vindo com as suas vestes salpicadas de sangue, esse sangue aí é sangue de gente que não vai ter salvação. Não é cochonilha não, né, Osmânio? É sangue mesmo. Então, Que hoje nós temos... O Apocalipse vai ser o desenrolar de uma situação que ali é a hora H, entendeu? É bom demais para uns e ruim demais para outros. Hoje nós temos dois grupos, né, Osmânio? Um grupo da aceitação e o grupo da rejeição, né? O da aceitação vai gozar o quê? A vida eterna. Uma gloriosa vida com Cristo Jesus nos altos céus. O outro grupo vai trazer sobre si a profecia que o irmão Francisco leu, que é a morte eterna. É escolha, nada mais que isso. Mas a preocupação que eu tenho, assim, ó, eu acho que a preocupação que a gente tem que ter é a seguinte, ó, vai ter dois grupos, mas vai ter gente que pensa que está num grupo e está no outro, entendeu? Esse é que é o grande problema. Sabe assim, então são esses que assim que eu fico temeroso, porque acham que está no caminho certo, entendeu? A gente olha assim, essa semana nós estudamos, a semana passada nós estudamos sobre a salvação pela graça e a gente mesmo está querendo dar uma endossada, porque a gente foi legalista e a gente está querendo dar a endossada, mas eu acho que a salvação, estar salvo não significa estar com a vida eterna. Entendeu? Estar salvo é uma coisa, hoje eu tenho confiança de que eu estou salvo, que Cristo já me proporcionou isso, mas daqui à vida eterna tem uma distância. Entendeu? Eu tenho que me preparar para isso. Quem é salvo, obedece, foi assim a vida inteira. Os anjos estão salvos, obedecem. Os mundos não caídos estão salvos, obedecem. Então, estar salvo exige obediência. E obediência é a lei. Entendeu? Então a gente fica assim, as obras é isso e aquilo, mas salvo produz boas obras. Quem não está salvo não produz boas obras, entendeu? Então obra é uma consequência natural de quem está salvo. A gente não pode deixar isso de lado e achar que a salvação é tão barata, tão de graça. Estar salvo não significa estar com a vida eterna. E hoje, onde nós vemos tudo, né? Então, se você é daquele jeito, não, aceita, porque fulano é daquele jeito. Você não pode falar que fulano é A ou B, que a pessoa já se ofende, já quer... você não pode falar o que é certo e o que é errado, né? Porque se você for falar assim, não tem toda coisa assim, mas chamar o pecado pelo nome, a pessoa se ofende. Porque você não pode
aconselhar a pessoa no caminho errado. Eu tenho que aceitar aquela pessoa daquele jeito, porque ele nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Não, não é desse jeito. Eu acho que nós temos que ver o que é certo e o que é errado. E temos que falar sim. Nós não devemos só falar o que as pessoas querem ouvir. Porque hoje, muitas vezes, você vê muitos sermões, as pessoas falando o que as pessoas querem ouvir. Quando você fala realmente o assim diz o Senhor, muitas pessoas não querem ouvir. Irmão Francisco de Paula? Eu ia dizer assim que a lei de Deus não salva, mas ela será o parâmetro para julgar e condenar. Então, que os muçulmanos têm que estar falando. Nós precisamos prestar atenção nisso. Não é questão de legalismo. É que o que vai acontecer mesmo, o padrão de julgamento será a lei de Deus. É isso. Perfeito. Tá tudo certo aí, Fábio? Entendeu bem? Ou pois não, Rony? Pode falar, Rony. Fala, Rony. Eu queria só complementar aí o que o Rosânio e o que foi falado aí, né? Nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras. É isso mesmo. Maravilha. Quem é que ia ler mesmo agora, irmã Rosa? Isso. Eu. Por favor. Bom dia. Bom dia. Irmã Rosa. Em Apocalipse 22:7, Jesus disse: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O apelo final de Jesus à humanidade é que aceitemos seu amor e graça e obedeçamos a sua verdade, a fim de nos prepararmos para a sua volta. O Apocalipse termina com o convite de Cristo. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga amém. Continua? Acabou. Acabou. Ai, meu pai do céu. Muito bem, fica à vontade, pessoal. Eu só queria destacar um ponto aqui, que o Apocalipse ele começa dizendo: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, não é isso? E segundo o que a irmã leu aí, em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. E segundo o comentário do Osmânio, a questão aqui é fidelidade. E o próprio Apocalipse diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida eterna. Eu acho, mesclado com símbolos e figuras, esse livro é o livro do amor. Ele é um livro, assim, digamos assim, apocalíptico, para quem não está aceitando a mensagem que ele transmite. Aí é um fato. Mas ele é realmente um livro, assim, que ele dá a nós a certeza da vida eterna, a volta de Cristo e um céu que nós não merecemos. Aqui no parágrafo que eu li, diz assim: o apelo final de Jesus à humanidade é que aceitemos seu amor e graça e obedeçamos a sua verdade a fim de nos prepararmos para a segunda volta. E pegando a caronazinha no que Osmani falou, é para nos prepararmos e também procurarmos ensinar, ajudar aqueles que estão sinceramente enganados. Porque, como ele disse, tem dois grupos: os que estão no caminho certo e os que acham que estão no caminho certo e não estão. Isso é muito preocupante mesmo, viu? O que o Osmani falou é preocupante, pastor, porque assim, a gente vê tanta gente dentro da igreja, o fato de estar ali no culto, de estar participando dos cultos, acha que só aquilo dali é o motivo de salvação para elas, né? E estão enganadas. Até em outras denominações. Sim, até em outras. Extremamente religiosas, achando que estão no caminho certinho. Estão sinceramente enganados. Mas eu vejo que há uma grande diferença, viu, irmã Rosinha? Porque lá eles não têm o conhecimento da verdade. Né? Lá eles não
têm o conhecimento da verdade, eles estão sendo induzidos, né, não procuram a verdade, ou muitos deles até procuram tentarem, mas estão com a mente tão bitolada, estão com uma venda tão grande que não conseguem enxergar a verdade. Sim. Povo, Diferença tem. pior é o nosso povo, né, que conhece a verdade, conhecedora da verdade, mas está ali estagnada. Acha que só o fato de estar ali dentro da igreja, nos cultos, é o suficiente para a salvação delas. Sim. E é impressionante nós percebemos, Fábio, que a palavra diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o quê? O reino do céu, ok? Podemos contextualizar isso para nós mesmos. E o espírito de profecia, através da senhora White, nos dito o seguinte, que há igrejas que de 20 apenas se salvará um. Então, é um número muito pequeno em relação ao número dos salvos, em relação ao número dos que irão se perder. Por conta do quê? Talvez conhecer a verdade e não viver a verdade presente da maneira como ela é nos apresentada. Isso. Vamos tomar cuidado, Eu né, queria falar uma coisa aí também, posso falar? Quem está falando? Pode ir. Siga em frente, Johnny. Não, então... realmente isso aí que todo mundo falando, né? E por isso que no fim vai haver uma grande conversão. Porque quando Jesus voltar, todos os que estiverem vivos, que forem para o céu, eles precisarão estar obedecendo, precisarão estar guardando os mandamentos de Deus. Quem morreu, mesmo que não tenha guardado, mas que tenha sido fiel na luz que ele conheceu, pode dar a vida eterna sem ter guardado os mandamentos de Deus. Mas no fim, quem estiver por ocasião da volta de Jesus, todos precisam ser obedientes, né? Por isso que haverá uma grande conversão. E a gente, o Fábio falou aí da igreja adventista como tá morna, né? Eu fico olhando, pastor, e todos aí, né? O povo da igreja católica, por exemplo, que ano após ano eles vão para esses lugares aí, para Aparecida Norte, a pé. Não é uma fé tão grande? Não, é uma fé grande, assim, eles têm... Se eles tivessem certeza, se eles não tivessem certeza que eles estão certos, você acha que fariam isso? Eles vão a pé, tem uns que sobem escada de não sei quantos degraus aí, de joelho. Como é que uma pessoa dessa de ter alguma ponto de dúvida que ele está errado e continuar fazendo isso, né? A gente não conhece muito dessas outras religiões aí que não são cristãs, mas pelo menos um pouco a gente conhece, né? O povo do islamismo mesmo. Pelo menos 6 vezes por dia, eles param tudo que eles estão fazendo e ajoelham na direção deles, lá de, acho que Meca, né? Eu acho, para adorar, para fazer as suas orações. Qual é o adventista que faz isso? Entendeu? Como é que uma pessoa dessa uma ponta de dúvida de que ele está certo? Então, tudo isso aí vai ser levado em conta por Deus, né? E por isso que ele é uma grande conversão, porque eles precisam, se eles estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, eles são sinceros, eles precisam de alguma forma conhecer a verdade de Jesus, né? Então, eu penso dessa maneira. Mas assim, Deus é tão misericordioso que cada um será salvo de acordo com a luz que tem, não é assim? Sim. E essas pessoas aí, se avançar um pouquinho mais, Rony, você vê esses radicais aí. Está falhando, pastor. Quem? O meu ou o seu? Vocês estão me ouvindo ou não? Acho que O senhor está falhando, pastor. Pois agora apareceu aqui, realmente. Apareceu aqui que está instável. Mas eu estava dizendo o seguinte, esses radicais islâmicos, né, Rony? Os camaradas, eles são capazes de amarrar um monte de bombas no corpo e explodir determinado lugar.
Bom, tem o terrorismo, né, que a gente está aí, combate tudo, mas são pessoas que às vezes fazem isso naquela sinceridade do que crê, não é isso? Na Em nome da sinceridade. fé. Em nome da fé, perfeito. Então, às vezes a gente olha e condena, né? Mas a gente vai... Se esse camarada tivesse do lado de cá, ou tivesse a luz do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, o que essa pessoa seria capaz de fazer para divulgar isso? Para fazer outros aceitar o que ele aceita, né? Então, tem esse lado também. Mas o duro é a gente saber onde é que está a linha da justiça, né? Porque lá na parábola dos bodes, Jesus vai falar aos que estão à direita, vinde, bendito do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado, porque eu tive fome, vós me deste o que comer, tive sede, me deste o que beber. E os bodes do lado esquerdo lá, quando Jesus vai falar que eles são separados por fogo eterno, fala assim, mas Jesus, nós fizemos tanta coisa em teu nome. Nós curamos em teu nome, nós pregamos o evangelho em teu nome, fizemos tanta coisa em teu nome. E eu falo, eu não conheço vocês. Entendeu? Então, onde é que está a linha de separação da coisa, entendeu? Porque aqueles que vão estar lá, por isso que eu falo, ontem eu falei dos ímpios, porque para mim a pior classe é a classe dos ímpios, que sabe o que é certo e faz errado, entendeu? Então, para essas pessoas que não foram autênticos, que não se esforçaram, talvez sejam esses que vão receber de Jesus esse veredito. Palavra, né? Eu não conheço vocês, sabe? Então, eu não sei, eu acho que a gente precisa estar mais atento do que o que a gente é. A gente conseguir ter a sintonia dos céus e ver onde é que a gente tem que se colocar, né? Uhum. Por isso que Viu, irmã Rosa? Oi. A irmã Rosa falou aí da luz que tiveram, né? É isso mesmo, né? Cada um vai ser julgado dependendo da luz que teve. Mas esse cada um que vai ser julgado dependendo da luz que teve é dos que morreram antes de Jesus voltar. Quando Jesus voltar, todo mundo precisa estar numa mesma sintonia. Aqueles que tiveram aquela pequena luz lá, vai ter alguns momentos de oportunidade para aprender sobre a verdade. Inclusive, Ellen White fala que o ponto de salvo, um ponto bem controverso, assim, bem controverso no sentido de uns aceitarem e outros não. É o sábado, né? O sábado vai ser a pedra de... Eu esqueço como é a palavra que ela fala. Então, no fim, quando Jesus voltar, todos os que estiverem vivos, que forem salvos, eles precisam estar obedecendo a Jesus, os mandamentos e tal. Agora, os que morreram, aí vai ser julgado conforme a luz que tiveram, né? Por isso que essa parte de julgar, né? Se a pessoa será salva ou não, né? Não compete a nós, né? É de Deus. Nós não devemos julgar ninguém. Porque talvez eu possa julgar uma pessoa aqui, vou dar até um exemplo de nós aqui, né? Fulano vai para o céu. Essa pessoa não está no céu, né? E outra pessoa que eu julgava não estará. Então, por isso que é muito polêmico esse assunto, e isso aí não nos compete, né? É da parte de Deus, então... É isso mesmo. Só Deus pode... complicado, né? Deus para julgar. Só Deus. A gente não pode individualizar realmente o julgamento. Nós não sabemos se os desobedientes serão queimados. Isso é fato. Eu não sei se essa Agora, passagem... quem né, irmão? Quem vai ser? Nós vamos individualizar não pode, de jeito nenhum. Mas, assim, tem uma passagem bíblica, eu não sei se está em Ezequiel, se está em Jeremias, eu tenho uma dificuldade de guardar essas passagens, mas ela diz assim, quem sabe mais vai apanhar, vai levar mais chicotada, e quem sabe menos vai levar menos chicotada. Quer dizer, os que estavam em culpa, mas que tiveram no caminho errado, vão passar pelo fogo da justiça, e os que sabem muito vão passar pelo fogo do prato. Então, eu acredito assim, você carrega uma Bíblia debaixo do braço, você não pode morrer afogado. Você não pode morrer afogado. Então, se Deus te deu a oportunidade de estar com a Bíblia debaixo do braço, você tem que abrir essa Bíblia e ler e procurar a verdade, buscando em Deus o conhecimento, o entendimento dela.
Eu não acredito de verdade que pessoas que estejam em uma outra igreja, que ensinam um monte de mentiras, e ele está com a Bíblia embaixo do braço, que ele não questione aquelas mentiras que o líder dele fala. Eu estudei a Bíblia com várias pessoas que são de outras fés, que a gente abre a Bíblia, mostra para eles, preferem ouvir o pastor. Então, eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi de alguém falar que a irmã Ellen White fala que se alguém viu uma pessoa andando com a Bíblia embaixo do braço no dia de sábado, ele já é indesculpável na questão do quarto mandamento. Se for isso mesmo, a justiça vai ser mais apurada. Foi por isso, Francisco, que eu mudei de religião. Porque eu sempre fui muito religiosa. Mas eu descobri o sábado e eu descobri outras coisas que não dava certo com a outra denominação que eu participava. Esse não é o testemunho do irmão Faustino? O irmão Faustino via a irmã Ângela indo com a Bíblia embaixo do braço para algum lugar todo sábado. O irmão Faustino é membro da igreja da Cidade das Flores, que está afastado por doença, né? E aí ele parou um dia ele parou a irmã Ângela e falou: onde você vai dia de sábado com uma Bíblia embaixo do braço? Estou indo para a igreja. E a partir dali ele começou, no sábado, a irmã Ângela convidou ele passou a ir para a igreja, aquela de Quitaúna bem pequenininha que tinha aqui no alto, né? Nunca mais saiu. É isso. É testemunho, né? Testemunho. Uma Bíblia embaixo do braço dia de sábado. Só uma coisa, deixa eu só... Igual o Francisco estava falando aí, é individual, muito individual a salvação, né? Muito individual. E Jesus que vai julgar, ainda bem. Porque tem muita gente, os que sim, eu concordo contigo, irmão Francisco Paula, sobre os que ensinam, os que têm conhecimento. Mas tem muita gente das igrejas aí que anda com a Bíblia embaixo do braço e não sabe ler a Bíblia. Ou então, confia tanto nos seus líderes que acham que eles estão completamente certos. Eles estão enganados mesmo, né? Então, eu penso que há pessoas desse jeito. E por isso que, como o outro Francisco aí falou, ainda bem que quem vai julgar é Deus, né? E dentro dessa justiça, Rony, dentro desse processo de justiça, essa semana eu estou lendo Preparação para a Crise Final e me deparei mais ou menos com o que nós estamos conversando aqui. Hoje, nós conhecemos a justiça de Cristo e ela vai ser vindicada em um determinado momento. Só que dentro de um processo de sacudidura, os que estão lá fora, que vivem à luz daquilo que eles receberam, tomarão o lugar daqueles que conhecem a verdade presente, que somos nós, vamos colocar dessa forma. Ou seja, conhecemos, não vivemos, não praticamos, você entendeu? E nós não estamos preparando de acordo com a altura do conhecimento que estamos recebendo. Sairemos e cederemos o nosso lugar para aquelas pessoas que estão lá fora. Isso é dolorido, irmãos. Isso dói, isso machuca. Opa! Duas abraçadas de chegada no final, desiste. Aí eu volto no negócio daí eu volto lá em Jeremias, né? Quando fala dos pastores lá, né? Que não está ensinando, né, direito do seu povo. Mas Jesus, ele vai juntar suas ovelhas, né? Ele vai juntar suas ovelhas e ele será o nosso pastor. Então, isso é maravilhoso. O que você está pensando aí, pastor? Estamos falando muita besteira? O que você está vendo? Eu tô assimilando bem aqui. Antes do pastor dar o seu veredito e nos dar aquela a boca. Derrubar todos nós, deixa eu ler só um versículo aqui. Nós não devemos julgar, mas nós devemos saber o caminho certo e o errado, né? E não devemos praticar as coisas que a gente vê que os outros irmãos estão fazendo de errado. Mas também não devemos julgar, né? Porque aqui o próprio Tiago fala, né? Tiago 4, versículo 11 a 12, fala o seguinte, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, e sim juiz, né? E no 12 ele fala, há um só legislador, juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tudo. Porém, quem és
que julga o próximo? Quem és tu que julga o próximo, né? Mas nós devemos ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado, né? E devemos falar, mas nunca julgar. Maravilha. Avancemos, amigos, avancemos aqui. O último E aí, parágrafo. pastor? Dá aquela... Não, Dá vocês o estão seu bem. veredito aí. Vocês Não, ele não estão vai bem. se envolver. Não. É muita polêmica para um pastor se envolver. Vocês estão indo bem aí, bem. Vai ler, pastor. Vamos lá. Nosso Senhor chama todos os que buscam a vida eterna a vir a Ele. Então, o Salvador convida os que aceitaram a mensagem da salvação e aguarda ansiosamente seu retorno a se juntar a Ele, convidando outros a aceitar o seu amor. Ele nos envia na sagrada missão de compartilhar sua verdade a fim de preparar o mundo para sua breve vinda. Não há nada mais gratificante do que participar com Jesus de sua missão ao mundo. Não há nada mais satisfatório do que cooperar com Cristo em seu plano de salvação dos últimos dias. Amém. Por mais que o quadro seja negro, e por mais que essa situação toda que nós falamos aí, né, o Fábio, os pastores e os rebanhos sendo conduzidos ao erro, à mentira, ninguém vai frustrar o plano de Deus. Não vai ser uma denominação que prega mentira, não vai ser o cara que está lá sinceramente enganado em rosa, não vai ser o nosso julgamento egoísta que a gente faz, condenatório das pessoas. Ninguém vai frustrar os planos de Deus. Por quê? Porque ele vai juntar os seus. Vivos ou mortos, ele vai juntar os seus. Então, aqueles que estiverem... Graças a Deus. Aqueles que estiverem vivos no final, Rony, para eles entrarem na obediência, vem o Espírito Santo e vai convencê-los de que eles precisam mudar. E aqueles que morreram no engano, como foi falado, vocês falaram aí, é a sinceridade, a luz que receberam, e nem isso vai frustrar o plano de Deus. Deus sabe que aquele sincero ali, do lado de cá, ele poderia se perder, e Deus manteve ele lá, porque se ele viesse para cá, nós iríamos derrubá-lo na fé. Então, Deus diz o seguinte, fica aí onde você está, no meio do erro mesmo, você é sincero, nós temos um plano de salvação para você. Então, Deus é maravilhoso, e o grande desejo de Deus não é colocar o medo em nosso coração, de forma alguma. É que nós nos convertamos e aceitemos esse presente maravilhoso que Ele tem para nós, que é a vida eterna. Amém. Seja Deus. Fechou. Não é isso, irmã Rosa? Fechou, pastor. Maravilha. Vem cá, vem só. Vem cá. Até a Gaia concordou. Até ela quer ir também, né? Ela. Tá bom. Obrigado, amigos, aí pela companhia do nosso estudo hoje. Vamos encerrar com oração. Eu quero pedir aí alguém para fazer oração para finalizar. Quem vai orar? Bom dia a todos. Oi, Manindalva. É ela que vai orar, então. Bom dia, Manindalva. não deu para participar que minha internet está horrível. Mas aqui em tudo quanto é lugar, uma coisa tá feia. Bom, Francisco, faz oração para nós, Francisco de Paula. Querido amado Deus, nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre amado, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e é longânimo para conosco. Essa lição vem nos mostrando, Senhor, o caminho que nós devemos seguir, mas nós, por nossas próprias forças, não conseguimos. Então pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito em nós atue de tal maneira que o nosso coração, Senhor, se converta ao Senhor. E o nosso desejo de levar essa boa notícia ao nosso semelhante seja cada vez mais forte no nosso viver. Abençoe todos que aqui estão, os que não estão também. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém, Senhor. Amém. Um abraço a todos. Abraço, bom dia. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia a todos. Francisco. Ô, irmã Rosa.